minutinho. Seguinte. Voltando lá para o exercício. Acho que esse exercício que a gente tinha parado, né? Então, era um exercício, né, que a gente tinha que identificar o que está acontecendo aqui com esses 4 resistores, né? O que a gente tinha que perceber aqui? Que esse parzinho aqui desses 2 resistores, né, está em paralelo. Por quê? Porque eles estão compartilhando do mesmo potencial, né? Ó. Potencial ó, é compartilhado tanto pela perninha do resistor de cima quanto pela perninha do resistor de baixo. E o potencial B também, ó, é compartilhado pela perninha do resistor de baixo e pela perninha do resistor de cima. Então, as perninhas estão diretamente ligadas. Então, o que a gente tem que lembrar? É que o potencial ao longo de um mesmo fio é sempre o mesmo. Então, qualquer ponto desses fios aqui que eu estou pegando, ó, tem tudo o mesmo potencial, que é o potencial de B. Tudo isso aqui tem potencial B. Bom, então esses 2 resistores estão compartilhando dos potenciais A e dos potenciais B. Então, a gente pode falar que eles 2 estão em paralelo. A mesma coisa acontece com esse par de resistores de 4 ohms aqui desse lado também. Por quê? O potencial B ó, ele é compartilhado pelos 2 resistores, ó, pelas perninhas dos 2, ó, tá vendo? Tudo isso aqui ó, é potencial B, ó. Potencial B, potencial B, potencial B, potencial B. Até aqui é potencial B. Então, as perninhas estão ligadas direto, então estão no mesmo potencial B. E aqui também, desse lado também, né? As perninhas estão ligadas diretamente no potencial C. Então, qualquer ponto aqui ó, vai ter o potencial de C. Ó. Todos esses pontos aqui vão ter potencial de C. Então, isso aqui tudo tem o mesmo potencial. Logo, as perninhas estão ligadas direto. Então, você vai ter a mesma diferença de potencial nesses 2 resistores aqui, a mesma tensão elétrica. Então, isso garante que esses 2 resistores estejam em paralelo elétrico. Então, você tem esse par em paralelo e você tem esse par em paralelo. Bom, então você vai fazer o paralelo dos 2, com aquela regrinha lá que a gente viu. Quando você tem 2 resistores de mesmo valor, é só pegar o valor de um deles e dividir pela quantidade deles que está em paralelo. Então, peguei o 4, dividi por 2, porque são 2 que estão em paralelo, então, por 2 ohms. Aqui é a mesma coisa. Bom, aí esses 2 ficaram em série, né? Porque a corrente que passa aqui pelos 2 é a mesma, né? A corrente total aqui é a mesma. Então, os 2 estão em série. E quando os 2 estão em série, a gente acha a resistência equivalente somando o valor das resistências de cada um dos resistores. Então, foi o que eu fiz aqui. Bom, a resistência equivalente final do circuito, ela sempre ficará em paralelo com o gerador do circuito. Por quê? Porque também as perninhas dos 2 estão ligadas diretamente um no outro, né? Então, os potenciais aqui em cima são os mesmos e aqui embaixo também. Então, o resistor também vai ter 8 volts. Aplicando a primeira lei de Ohm dele, em cima dele, eu consigo achar qual é o valor da corrente total do circuito inicial que sai do gerador. Vai ser 2 amperes. Bom, aí o próximo, né, que a gente não tinha visto, era esse de baixo aqui, que o desenho é parecido, né? Deixa eu dar uma reduzida aqui no zoom. O desenho é parecido, mas é diferente. Ó, o que eu fiz aqui? Coloquei 3 resistores aqui, né? E esse ponto B aqui, ó, esse potencial B do circuito, ele está sendo compartilhado pela perninha desse resistor, por uma perninha desse resistor e por uma perninha desse resistor. Então, cada uma das perninhas de cada um dos 3 resistores tem pelo menos uma perninha ligada aqui no ponto B, no potencial B. E a segunda perninha de todos os resistores, ó, é ligada no potencial C. Tá vendo? A perninha dos 6 ohms ó, também está ligada aqui no potencial C. E a perninha aqui, a outra perninha desses 6 ohms também está ligado no ponto C aqui. E esse 6 ohms também está ligado aqui nesse ponto C. Então, o que está acontecendo aí? Esses 3 resistores estão em paralelo ao mesmo tempo.
Por quê? Porque eles compartilham dos mesmos potenciais B e C, ou A, né? Eu chamei aqui de A, B, C e D, só para redesenhar o circuito. Tá vendo que eu redesenhei aqui um circuito equivalente? Professor, por Diga. que o resistor 1, a outra pena do potencial dele no ponto C e não no ponto A? Por quê? Esse aqui que você está falando? Não, R1. Ah, R1. Uhum. Então, o R1 tá ligado, eu chamei de A aqui, mas eu coloquei um fio aqui até o C, né? Então, o potencial de A e C é a mesma coisa. Eu dei nomes diferentes, mas na verdade é a mesma coisa. Sabe por que você deu Hum, nomes diferentes e é a mesma coisa? Eu dei nomes diferentes por conta que eu quis redesenhar o circuito. Eu sei que o R1 vai estar entre os pontos A e B. Eu sei que o R2 vai estar entre os pontos B e C. E eu sei que o R3 vai estar entre B e D. Então, para eu conseguir redesenhar aqui o circuito de uma forma mais visível, para conseguir construir o paralelo elétrico como o paralelo geométrico também. Então, foi uma forma que eu fiz para eu conseguir redesenhar o circuito. Né? Você consegue redesenhar o circuito, se você nomear os nós com letras diferentes, você consegue redesenhar o circuito de uma forma mais paralelo geométrico aí para você visualizar melhor o paralelo elétrico. Mas você tem que saber visualizar de qualquer jeito, né? Se o cara colocar assim para você, que já colocaram mais de uma vez desse jeito, né? Tem que ser capaz de identificar pelo conceito, né, de compartilhamento de potenciais que os três resistores aqui estão em paralelo, apesar de geometricamente não parecer nem um pouco, né? Mas aí você redesenha, né, de um jeito mais deglutível, né? E nomeando cada um dos pontos aqui com letras diferentes, você consegue desenhar de um jeito melhor para você visualizar melhor o tal do paralelo aí. Então, era... Aí você vê que eu fiz até de cor diferente aqui, né? Tá vendo? Aqui onde é B, né? O R1, R2 e o R3 compartilham, né? O B. é, esse é o problema de confundir geometricamente com o conceito. Então tem que estar com o conceito na ponta da língua, porque ele pode dar a geometria que for que você faz, entendeu? Eu até falei que ia te dar o exercício do cubo, eu esqueci de te mandar, né? Mas eu vou te mandar o exercício do cubo aí para você quebrar um pouco a cabeça. Pratica um pouco esses que são um pouco mais fáceis, né? Mas depois no final você pega o do cubo para tentar quebrar a cabeça e chegar na resposta. É tipo que nem esse daqui, né? Você vai ter que redesenhar o circuito de tal forma que você consiga visualizar melhor os paralelos e séries, e aí você consegue destrinchar, simplificar o circuito até chegar no resistor equivalente final, entendeu? E para você redesenhar o circuito, é interessante você nomear, né, cada um dos pontos que as perninhas dos resistores estão ligados, entendeu? Isso é interessante, né? E aí você consegue redesenhar de uma forma mais entendível a coisa. Esse, ó, que nem aqui, ó, o R1, né, tá entre B e A, o R2 aqui, ó, tá entre B e C, ó, B e C, e o R3 está entre B e D. D tá aqui. Só que a gente chega à conclusão que A, C e D, no final das contas, é tudo a mesma coisa, porque ó, é um fio só, né? A, C e D estão ligados no mesmo fio. Mas isso aqui foi útil só para eu conseguir redesenhar o circuito, entendeu? E é isso. Bom, então se aparecer um desenho desse meio cabuloso, você tem que parar, respirar fundo e... Pô, deixa eu ver aqui se isso aqui pode ser um... Série já dá para ver que não é, né? Porque a corrente vem aqui, né? Bifurca aqui, né? Tem um monte de bifurcações. Série está na cara que não é. Pode ser paralelo e pode ser nada, ou pode ser, sei lá, às vezes uma estrela triângulo, mas isso é difícil. Estrela triângulo eles não vão dar, é muito difícil acontecer de dar uma estrela triângulo. Então, ou é série, ou é paralelo, ou é nada. Mas alguma coisa vai ter que ter, né? Se for tudo nada, você não consegue simplificar o circuito, aí fica difícil. Então, alguma série ou paralelo escondido você vai ter que identificar. A série geralmente é mais fácil de você visualizar. Quando não tem bifurcação de corrente entre um resistor e outro, é porque está em série. Agora, paralelo é um pouquinho mais difícil de enxergar. Você tem que ver o conceito, né? Você tem que ver se os resistores estão compartilhando dos mesmos dois potenciais. Então, os três resistores aqui compartilham o potencial B e os três resistores compartilham aqui do potencial C, ou D, ou A. A, C e D aqui é tudo a mesma coisa.
Eu até coloquei aqui, não. VA igual a VC igual a VD. Aí, como os três têm a mesma resistência, eu usei aquela formulinha, né? Você pega o valor de uma delas e divide pela quantidade delas que está em paralelo. E aí já acha a resistência equivalente já final É direto. porque você falou dos mesmos potenciais, mas, por exemplo, o resistor 1 é A até B e o resistor 2 é de B até C. Mas como É. está conectado no mesmo fio, dá no mesmo? Então, o R1, R2 e o R3, as perninhas de baixo estão no mesmo fio. Esse fio aqui que está unindo os pontos A, C e D é o mesmo fio que está ligado o R1, R2 e o R3. O fio é o mesmo. E o fio de cima também. As outras duas, a outra perninha de cada um, do R1, do R2 e do R3, também estão ligados no mesmo fio, nesse fio aqui de cima. Entendeu? Então, se os fios estão ligados no mesmo fio, então os potenciais vão ser os mesmos, dessas perninhas todas aqui. E essas perninhas de baixo também, como elas estão ligadas no mesmo fio, então eu sei que elas todas vão ter o mesmo potencial, porque os potenciais ao longo de um mesmo fio, sem interrupções, são todos iguais. Bom, aqui, que exemplo é esse que eu fiz? Esse aqui é um exemplo com curto-circuito, né? Coloquei dois resistores aqui iguais, em paralelo, e coloquei um curto-circuito em paralelo com os dois resistores que já estavam em paralelo. Se quiser, você pode calcular aqui a resistência equivalente desses dois aqui, vai ser metade, né? R sobre 2. E aí você vai ter corrente zero passando aqui, por causa que tem o curto-circuito aqui, né? Então, se você quisesse calcular a resistência equivalente entre o curto e esse R sobre 2, você até consegue, né? Você vai ver que é zero. Por quê? Porque a corrente vai passar pelo curto-circuito. Esse resistor aqui vai ficar morto, né? Não vai passar corrente nenhuma por ele. Então, a resistência equivalente do circuito só pode ser zero, que é a resistência do curto-circuito. Se você aplicar a fórmula da resistência equivalente, né, dá certo. Vai dar a resistência entre A e B vai ser zero, a resistência equivalente final, por causa que a corrente vai passar totalmente pelo curto-circuito e não vai passar nada pelo resistor equivalente R sobre 2. Então, esse aqui é um outro exemplo, né? Deixa eu colocar aqui, dar nome aos bois, para não confundir as bolas aqui. Então, aqui vai ficar exemplo. Exemplo 3. Aqui. Esse negócio aqui. Vou colocar aqui. Esse aqui já é outro exemplo, né? Aqui vai ser exemplo 4. Então vamos pro agora aqui o conceito de receptor, né? O que é um receptor, né? Receptor é um dispositivo eletrônico que recebe corrente, recebe tensão, né? Então você tem esse gerador aqui, ó, ele está fornecendo uma DDPU para esse receptor aqui. No caso aqui, né, como eles estão em paralelo, a DDPU linha aqui, né, que vai aparecer aqui, é igual a DDPU, né? Eles estão em paralelo. Então você pode ter aqui uma bateria carregada e esse receptor aqui pode ser uma bateria descarregada. Então, isso aqui pode ter aqui uma bateria de 12 volts e uma aqui, bateria de 12 volts, mas que está um pouco descarregada, ela está com 5 volts. Então, quem vai ter maior força para empurrar os elétrons de uma para a outra vai ser a bateria de maior tensão. Então, ela que vai fornecer os elétrons para recarregar essa bateria que está
descarregada. E isso eu só consigo fazer ligando positivo com positivo e negativo com negativo. Se você inverter as polaridades, você vai estar ligando as baterias em série. E aí você pode causar uma explosão, porque aí você vai ter uma corrente elevada aqui, né? Porque a resistência interna das baterias é baixa, né? Então, se aplicar a lei de Ohm aqui no fio, vai dar uma corrente bem elevada, vai dar uma explosão. Então, sempre quando você vai, sei lá, quando você tiver seu carro aí, porventura você der o azar de a bateria descarregar num lugar que não está muito fácil de você trocar a bateria, uma primeira dica, né, é interessante você ter 2 cabos banana jacaré para você conseguir fazer a chupeta em outro carro, né? Já aconteceu isso comigo, eu me ferrei, eu não tinha cabo jacaré, eu tive que esperar até o dia seguinte lá abrir uma oficina mecânica lá para eu pedir emprestado lá um cabo jacaré para fazer chupeta com outro carro e recarregar minha bateria. Então, quando você vai recarregar uma bateria lá de carro, por exemplo, né, você vai fazer a chupeta, tem que ligar lá positivo com positivo. Outro fio negativo com negativo. Você vai na bateria, tá marcado lá, tem lá o maisinho e o menos, né, para o cara saber identificar, né? Então, se você ligar positivo de uma com negativo da outra, elas vão ficar em série, aí a corrente aqui vai ser absurdamente grande, você vai ter uma explosão. Então, tem que tomar assim, muito cuidado quando você for recarregar uma bateria de carro, né? É sempre positivo com positivo, negativo com negativo, porque os geradores ficam em paralelo, eles ficam em oposição. E aí você vai ter uma corrente meio forçada aqui do gerador de maior tensão para o gerador de menor tensão. Aí quando esse cara se carregar totalmente, com a mesma tensão que esse cara aqui, aí a corrente que estava fluindo aqui, ela vai cessar. Aí para a carga. Aí você pode tirar fora e que a bateria já vai estar funcionando adequadamente na tensão que você gostaria que ela funcionasse, né? Então, esse é um exemplo de receptor, né? Um outro exemplo de receptor isso aqui pode ser também um motor elétrico, né? E o interessante, né, que tem a sua resistência interna aqui também, né? E tem aqui a bateria a ser carregada também tem sua força eletromotriz, né, que a gente chama de E'. Mas se esse receptor for um motor elétrico, por exemplo, esse R' também é uma resistência interna do motor. Não é um resistorzinho que tem lá dentro, não é. Os atritos dos elétrons que tem lá dentro dos enrolamentos do motor é que vai modelar fisicamente, matematicamente, essa resistência interna R', né? E essa força, esse E', essa força contra-eletromotriz, a gente chama de força contra-eletromotriz, né? É uma tensão autoinduzida na bobina do motor, nas bobinas do motor. É uma indução eletromagnética que ocorre lá nas bobinas do motor, quando a gente aplica uma tensão externa de um gerador, né? Vai fluir uma corrente aqui, essa corrente vai produzir uma força magnética aqui, né? Por causa que todo motor elétrico tem um ímã dentro dele, né? Então, uma corrente fluindo numa região que tem campo magnético, você vai ter a ação de uma força magnética, que é aquela segunda regra da mão direita que a gente viu. E aí o eixo do motor começa a girar por conta dessa força magnética. Só que aí quando você faz girar o eixo do motor, aí você vai ter os enrolamentos girando numa região que tem campo magnético, né? Então você vai ter uma variação do fluxo magnético. E essa variação do fluxo magnético vai fazer autoinduzir uma força contra-eletromotriz aqui, que a gente chama de força contra-eletromotriz autoinduzida. Então, essa força eletromotriz E' nada mais é do que uma tensão autoinduzida nos próprios terminais do motor, por conta do movimento do seu eixo, provocado pela corrente que está sendo fornecida aqui pelo gerador, e esse movimento do eixo dele vai fazer os enrolamentos dentro dele girarem também. E quando esses enrolamentos giram, você vai ter uma variação do fluxo magnético lá do ímã entre as espiras desses enrolamentos, né? Você vai ter uma variação do fluxo. Tem lá o ímã lá dentro do motor, né? Tem lá um imãzinho. Vou representar aqui mais ou menos, tá? Vamos supor aqui que vai ter aqui vamos supor que aqui é a parte um ímã norte, né? E aqui você vai ter um ímã sul, polo sul, né? E aí você tem o fio enrolado aqui ao redor, né? Aqui
você tem os enrolamentos, né? E aí, quando isso aqui gira, né? Você tem um campo magnético aqui, né? Entre o norte e o sul. Tem um campo magnético aqui. E aí, quando o motor gira, você vai ter uma variação desse fluxo. A quantidade de linhas coletadas vai ser diferente quando esse anel gira. E aí você vai ter uma variação do fluxo. Quando você tem variação de fluxo magnético, você vai ter a tensão induzida. No caso aqui é uma tensão induzida no próprio motor, né? Por isso que a gente fala autoinduzida, se induz nele próprio a tensão, né? E é essa força contra a eletromotriz E', que é a força eletromotriz, é a tensão autoinduzida nos próprios terminais do motor. Bom, a equação da tensão no receptor vai ser a tensão na resistência interna do receptor mais a força contra a eletromotriz, que pode ser a tensão de uma bateria descarregada, a força eletromotriz de uma bateria descarregada, ou a força contra a eletromotriz autoinduzida nos terminais de um motor. Aí vai depender de que tipo de receptor que você tem aqui, entendeu? Você vai falar, é só esses dois tipos de receptores que existem? Tem outros receptores, por exemplo, o resistor sozinho, um resistor lá de carvão, ele também pode ser considerado um receptor. Ele é um dispositivo que recebe tensão, recebe corrente. Ele não tem capacidade de gerar tensão, né? Ele é um dispositivo que recebe corrente, recebe tensão. Só que ele é um dispositivo que ele não tem capacidade de produção de tensão, né? O resistor. Então, se esse receptor fosse um resistor, a gente ia modelar só com essa resistência R' só. Não ia ter essa parte aqui, entendeu? Então, o resistor também é um receptor, só que é um receptor que não tem essa parte aqui da força eletromotriz. Não existe essa parte dele porque ele não é um dispositivo gerador, né? Então, se for uma bateria descarregada, a bateria descarregada é um gerador descarregado que está funcionando como receptor porque a tensão dessa bateria, está menor do que a tensão do gerador que está ligado em paralelo com ele, né? Então, você vai ter aqui uma recarga dessa tensão até se igualar com a tensão do gerador que está em paralelo com ele, recarregando ele, né? Ou se isso aqui for um motor, isso aqui vai ser uma força eletromotriz autoinduzida. Aí você poderia falar para mim, mas então o motor, ele é meio que um gerador também, né? Que ele produz uma tensão também. Mas ele produz uma tensão para ele mesmo. Você não tem capacidade de pegar essa tensão e fornecer para um circuito, entendeu? Você não consegue fornecer essa tensão para o circuito. É uma tensão produzida para ele mesmo, né? Então a gente não considera como um dispositivo gerador também. Apesar de ele produzir uma tensão também nos seus próprios terminais. Mas eu não consigo aproveitar essa tensão, por exemplo, para alimentar um circuito, para fazer funcionar um circuito. Eu não consigo, né? Então, por isso que o motor elétrico também pode ser considerado um receptor. Então, o princípio de... depois eu vou ver... eu estou dando uma adiantada de alguns conceitos aqui, né, de motor elétrico, mas depois quando chegar lá na parte de força magnética, que a gente vai ver em eletromagnetismo, eu vou depois falar de novo aqui do princípio de funcionamento do motor elétrico, né? Que ele é baseado tanto na força magnética quanto na indução eletromagnética, né? Ele tem duas coisas do eletromagnetismo acontecendo nele, né? Então, aqui é a equação do gerador, né? Então, a tensão total no receptor vai ser a tensão da força contra a eletromotriz, que vai ser a tensão da bateria descarregada, ou a força eletromotriz autoinduzida, se for um motor. E aqui a tensão em cima da resistência interna, ou seja, da bateria descarregada, ou seja, do seu motorzinho elétrico. Então, a soma dessas duas tensões vai dar a tensão total em cima do receptor, que a gente chama de U'. Então, isso aqui, se for ver, né, é uma função de primeiro grau, onde tem a variável dependente U', que seria o Y lá da matemática, e a variável independente I, que seria o X lá da matemática, né? E o R' seria o coeficiente angular da reta que representa essa função.
E o E' seria o coeficiente linear, né, da reta. É quando a corrente é zero, aí a tensão total em cima da bateria vai ser a sua própria força eletromotriz. Vai ser o próprio E'. Então aí você vê que a equação bate, né? E em cima dessa equação do gerador aqui, que é a equação do gerador, não, a equação do receptor, que é uma equação de tensões, né? Na verdade, o que você faz aqui é uma lei de Kirchhoff aqui, né? A soma das tensões ao longo de um ramo é igual à tensão entre os dois pontos desse ramo de circuito, né? É segundo a lei de Kirchhoff aqui. Eu posso pegar essa equação das tensões do receptor e multiplicar todos os termos da equação por I. E aí a gente vai chegar no formato da equação do receptor, no formato de potência, né? Por quê? Porque a gente viu lá que DDP vezes corrente dá potência, né? Aí você vai falar, e aqui a gente viu que resistência vezes corrente ao quadrado, né? Que eu esqueci de colocar a corrente ao quadrado. Resistência vezes corrente ao quadrado também é potência. E aqui de novo, tensão vezes corrente vai dar potência de novo. Só que a potência total agora é a DDP vezes a corrente. Lá no gerador, a potência total era a força eletromotriz do gerador vezes a corrente. Está diferente aqui, as coisas mudaram de posição. A potência dissipada continua sendo RI quadrado, continua sendo a resistência interna vezes corrente ao quadrado. Isso lá no gerador também era assim, não mudou nada. E a potência útil aqui vai ser a força contra-eletromotriz do receptor vezes a corrente. Lá no gerador, a potência útil era a DDP fornecida ao circuito vezes a corrente. Então, essas duas coisas inverteram-se os nomes, né, no receptor. No receptor é a força eletromotriz que é menor do que a tensão do receptor. Lá no gerador, era a força eletromotriz que era maior que a tensão fornecida ao circuito. Então, essas duas coisas se invertem aqui no receptor. Por que isso? Por que acontece isso? Porque lá no gerador, a tensão em cima da resistência interna, lembra? Tinha um sentido contrário da força eletromotriz. Então, aí a DDP fornecida ao circuito era menor do que a força eletromotriz, porque tinha essa subtração da flechinha aqui da tensão em cima da resistência interna. A gente pode até relembrar aqui. Deixa eu voltar lá no nosso gerador. Aqui, ó, tá vendo? A flechinha da tensão em cima do resistor, ó, é para baixo, né? Então você vai ter uma subtração aqui da força eletromotriz com a tensão em cima da resistência interna. Aí você multiplica aqui pela corrente, você vai chegar que a potência útil é a DDP fornecida ao circuito, aquela que vai ser utilizada pelo circuito, igual à potência total, por conta que a força eletromotriz é maior do que a DDP fornecida ao circuito, então isso aqui vai acabar dando uma potência maior. A potência maior é sempre a potência total. Menos a potência dissipada pela resistência interna, você vai ter a potência utilizada pelo circuito, aquela que vai ser fornecida ao circuito, que a gente chama de potência útil. Então a fórmula muda um pouquinho aqui, né? Aqui. Tá aqui. Mas, de qualquer maneira, a potência total continua sendo igual à potência dissipada, mas potência útil. Isso acontece lá também no gerador também. A potência total é dissipada mais a útil. A única diferença é que lá no gerador, o que é total lá é útil no gerador, né? Aqui no receptor, o que é útil, que é a força contra a eletromotriz vezes a corrente, é a total lá no gerador, né? A potência útil total, elas invertem de fórmula por conta que aqui é menos, né? E não mais. Bom, aí a fórmula do rendimento aqui também, de novo, vai ser potência útil sobre potência total, né? A potência útil é a força contra a eletromotriz vezes a corrente. E a potência total vai ser a DDP total em cima do resistor vezes a corrente. Corta-se as correntes.
a fórmula do rendimento do receptor vai ser invertida, né? Lá no gerador era a DDP fornecida ao circuito U dividido pela força eletromotriz do gerador. Aqui, como a DDP recebida pelo receptor é maior do que a força contra-eletromotriz gerada pelo motor ou a força eletromotriz da bateria descarregada, então a fórmula fica invertida em relação ao rendimento lá do gerador. Mas não precisa decorar nada disso, tá? O que você precisa saber é essa equação inicial aqui, ó. Com essa equação inicial você deduz rapidamente isso daqui. E saber que rendimento é sempre o útil utilizado sobre o total. Isso tem que saber. Aí o resto aqui professor, Oi, fala. o termo força eletromotriz, assim, ele é correto ou existe algum outro termo? Porque quando a gente se refere a força eletromotriz, ele não está falando da diferença de potencial? Isso, está se referindo à diferença de potencial, exatamente. Aí você fala, mas diferença de potencial não é uma força. Eu concordo com você. Força é um termo, é uma nomenclatura que a gente usa lá na mecânica, né? Lá na dinâmica, né? Quando a gente quer falar que um corpo está sendo deslocado por uma força, né? Mas por que eles chamam aqui de força também? Porque a DDP que o gerador impõe no circuito, ela vai produzir um campo elétrico no circuito que vai produzir uma força sobre os elétrons que vai provocar o movimento deles gerando corrente elétrica, entendeu? Por isso que eles chamam também de força. A rigor, você tem razão, é meio errado falar força. Mas foi uma nomenclatura aí que se consagrou, entendeu? E ficou aí até hoje, por conta dessa justificativa que eu te dei aí. Porque a tensão induzida, a tensão produzida pelo gerador, ela vai provocar um campo elétrico entre os polos, entre os dois pontos do circuito, e esse campo elétrico vai produzir uma força elétrica sobre as cargas que estão lá no condutor. E essa força elétrica que vai produzir o movimento dos elétrons produzindo a corrente elétrica, entendeu? Então, é por conta disso, é por conta que essa tensão produzida pelo gerador, ela provoca uma força elétrica sobre os elétrons produzindo a corrente, entendeu? É por conta disso que eles chamam de força também, mas não é uma força, entendeu? A força aí é força de expressão, entendeu? Você tem razão aí nisso daí, mas é uma expressão, uma nomenclatura que consagrou-se e não é considerada errada, entendeu? Você pode falar normalmente, se você for ver nos livros, também eles usam essa nomenclatura normalmente. Eu estou usando porque o pessoal usa também, entendeu? Mas a rigor, você teria razão. Não é uma força isso aqui é uma tensão, né? Mas por conta que indiretamente essa tensão vai produzir uma força sobre os elétrons através do campo elétrico produzido por esse gerador, então consagrou-se ao longo do tempo de chamar isso também de força, apesar de não ser. Bom, o outro ponto interessante aqui da eletrodinâmica, que é um pouco menos pedido nos vestibulares, mas é bom saber, porque às vezes eles pedem, né? Eu não vi até agora nas provas aí da Federal do Rio Grande do Sul, que a gente vem fazendo, né? Mas nada impede, né? Eles pedem até física moderna, né? Pediram até umas fórmulas lá grotescas de mecânica quântica, né? Então, saber capacitor eu acho que não é nada demais. Eu acho que pode ser conveniente, pode ser que apareça, né? Eles gostam de pedir umas coisas diferentes na prova às vezes. Então, é bom a gente saber um pouquinho de capacitor. Bom, capacitor o que é? É um dispositivo eletrônico que ele tem como função básica principal o armazenamento de cargas elétricas nas suas placas. Então, é um dispositivo que tem duas placas paralelas que vão ter a mesma carga em número. Então, se eu colocar 5 coulombs aqui, eu vou ter 5 coulombs na placa de baixo, só que com sinal invertido. Eu vou ter mais 5 coulombs na placa de cima e menos 5 coulombs na placa de baixo. E aí eu vou ter essas cargas aqui em cima dessas placas aqui, né? Você vai ter mais 5 numa placa e menos 5 numa outra. Sempre com o mesmo valor numérico e sinais contrários. Então, quando você estabelece essas cargas aqui, né, nas placas, você vai estabelecer um campo elétrico aqui, né, entre essas placas. Um campo elétrico aqui uniforme, né? Então, você vai ter linhas paralelas
de campo elétrico, né, igualmente espaçadas, né, representando um campo elétrico uniforme. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E lembrando, né, que a linha de força, né, seja em campo elétrico criado por carga pontiforme ou por cargas numa placa, né, de capacitor, o campo elétrico ele é sempre no sentido de se afastar do mais e de se aproximar do menos, né? Já vi algumas questões vestibulares, eles cobrarem capacitores junto com resistores. Aí, eu até estava fazendo uma questão dessas e meu pai estava mostrando que se for desativado um capacitor, ele vai desativar todo, assim, uma parte do sistema ou todo o sistema. Então, desativar um capacitor, você tem várias formas de se fazer isso, né? Você pode tirar ele do circuito, aí você vai ter um aberto lá no circuito, o circuito para de funcionar, ou você pode curto-circuitar ele também, você vai estar desativando ele. E aí o circuito vai continuar funcionando. Só que o interessante é que você tem um resistor em série com esse capacitor, senão você vai curto-circuitar o gerador e aí você vai ter uma explosão, né? Então, tem duas formas de você inativar ele. Você pode retirar ele do circuito ou curto-circuitar ele, né? Só que se você retirar ele do circuito, você vai estar produzindo um aberto no circuito. Aí você não vai ter mais circulação de corrente naquele ponto do circuito. Se o No caso, circuito, se o circuito se limitar a uma única malha que contém esse capacitor, você retirar ele, o circuito para de funcionar. Agora, se for um circuito que tem mais de uma malha, né, mais de uma parte fechada, né, se tiver duas malhas, e você retirar ele, vai passar a corrente pela malha externa. O circuito continua funcionando, só aquele ramo onde estava o capacitor que para de funcionar. Entendeu? tá, se eu quiser curto-circuitar, eu vou. Como é que eu posso. Você vai ligar um fio, aqui, ó, entre os terminais dele. Você liga um fio aqui assim. Aí a corrente zero. A corrente vai zerar nele e vai passar totalmente por esse fio aqui que eu liguei. Entendeu? E outra coisa interessante que acontece, quando você curto-circuita ele, você descarrega ele também, né? É um jeito de você descarregar o capacitor. Por quê? Quando você liga um fio aqui entre a placa negativa e a positiva, as placas negativas tendem a se deslocar para as lacunas positivas que tem na outra placa, entendeu? Na tentativa de neutralizar a outra placa. Então, quando você curto-circuita um capacitor, é um jeito de você descarregar as placas dele. Onde era negativo vai ficar neutro e onde era positivo vai ficar neutro por conta do deslocamento dos elétrons para a placa positiva. Entendeu? Entendi. Então, um jeito de você descarregar um capacitor é provocar um curto-circuito nos seus terminais. Bom, entre as placas, a gente sempre coloca um dielétrico. O que é um dielétrico? Dielétrico é um isolante. O isolante é um material que não tem capacidade de conduzir corrente elétrica. Não tem os elétrons, você não tem elétrons livres lá para serem deslocados. Então, esse dielétrico pode ser de ar. Geralmente não é ar, né? Num capacitor usado em circuito eletrônico, o dielétrico costuma ser de poliéster, ou pode ser tântalo também, pode ser de cerâmica também, o dielétrico. E pode ser uma solução eletrolítica também, que a gente chama de capacitor eletrolítico, que é uma solução com eletrólitos, uma solução com íons, que também é isolante, pode ser isolante. Esses capacitores eletrolíticos, eles têm o formato de uma latinha, né? Cada um desses capacitores que eu falei, né, de dielétricos diferentes, eles têm uma aparência diferente, eles não são todos iguais. O de poliéster é tipo uma caixinha, assim, né, parece um retângulozinho. O de cerâmica e tanto, parece uma moedinha pequenininha, assim, né, um disquinho achatado. E o de eletrolítico parece uma latinha, né? Então, cada um deles tem um formato geométrico diferente. E sabe por que tem de vários tipos de dielétricos diferentes? Porque cada dielétrico tem uma capacidade de armazenamento de cargas diferente. Por exemplo, um capacitor
se quer um capacitor de baixa capacidade de armazenamento de carga, é um capacitor com um dielétrico de cerâmica. Tem da ordem de nanopicofarads, um de cerâmica. Agora, um de poliéster, ele já tem uma maior capacidade de armazenamento de carga. Você já consegue armazenar cargas da ordem de nanofarads. Agora, um eletrolítico tem uma capacidade maior ainda de armazenamento de carga, da ordem de microfarads. É tudo capacitâncias pequenas, né? Por conta que você requer, aquilo que eu falei da bateria vale para o capacitor, né? Para você ter uma capacidade de armazenamento de carga grande, você precisa de um espaço físico grande, né? Existem aí capacitores que são usados em subestações elétricas aí, né, de tensão, para fazer a distribuição da energia elétrica. São os capacitores meio gigantes, né? Capacitores que são usados na indústria também, né? É uma lata gigante, é um capacitor eletrolítico gigante. Aí você tem lá um capacitor, lá, uma lata gigante daquela, tem capacidade, sei lá, de 1 farad, 2 farads. Né? Farad é a unidade de medida, né, de capacitância, aqui que eu já estava esquecendo de falar de novo. Né? Farad é em homenagem, né, ao Michael Faraday, que descobriu lá a força eletromotriz induzida, né, o fenômeno da indução eletromagnética, e conseguiu modelar matematicamente esse fenômeno aí, né? Então, por isso que deu uma unidade de medida de capacitância em homenagem a ele. E a gente usa só a letra maiúscula F, né? Não escreve Farad. Mas o significado do F é de Farad. Bom, fórmula. A fórmula é parecida, é meio que uma lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm é análoga, só que para capacitância. Aqui, não sei se foi o Faraday também que chegou nessa fórmula aqui. Eu não sei te precisar agora com certeza se foi o Faraday que também descobriu essa fórmula aqui. Eu não sei te falar. Talvez tenha sido ele. O cara que descobriu isso, ele fez as experiências parecidas com o que o Ohm fez, né? Ele foi pegando aí um mesmo capacitor e aplicando tensões diferentes. E aí ele foi vendo que a carga variava de forma proporcional à tensão que você variava nos terminais desse capacitor. E percebeu que essa proporcionalidade, essa variação, era constante para o mesmo capacitor, né? Então, essa constante de proporcionalidade entre carga e tensão deu-se o nome de capacitância elétrica de um material. Então, por uma fórmula também empírica que os caras chegaram nela por meio de experimentações. Análoga à primeira lei de Ohm. E tem uma outra fórmula aqui, né, que é devido às características físicas e geométricas do capacitor, que é análoga à segunda lei de Ohm, né? Lá na segunda lei de Ohm era a fórmula da rola, né? Rho vezes L sobre A. Aqui, em vez de ser o Rho, que era a resistividade elétrica, né? Aqui é o epsilon, que é a permissividade elétrica do meio, que é uma espécie de, sei lá, de coeficiente de atrito elétrico do meio. É uma espécie de coeficiente de atrito elétrico do meio. E o A é a área da placa, né, uma medida geométrica do dispositivo eletrônico. E o D é a distância de separação entre as placas, né? Então, é uma fórmula bem análoga, né, à segunda lei de Ohm, lá que também ela dava a resistência do seu dispositivo com base nas características geométricas do seu dispositivo e com base nas características físicas daquele dispositivo também, né? Então, ela é meio que análoga à segunda lei de Ohm, só que essa aqui é para capacitância. Eu consigo descobrir a capacitância de um determinado corpo usando essa fórmula aqui. Permissibilidade elétrica do meio vezes a área dividida pela distância de separação entre as cargas. Então, isso aqui também é uma fórmula empírica. Ele viu que dispositivos com mesma área de placa e mesma distância de separação, mas que colocassem dielétricos diferentes, davam capacitâncias diferentes. Aí fez outro teste, dispositivo com o mesmo dielétrico, mas se eu mudasse a área da placa, se eu aumentasse a área da placa, ele viu que a capacidade de armazenamento de carga aumentava. Ele viu que se diminuísse a distância de separação entre as placas, a capacidade de armazenamento também aumentava, né? Então, por isso que nas baterias de celular, né,
você consegue uma capacidade de armazenamento de carga relativamente boa até, por conta que você faz a distância de separação entre as placas bem pequenininha, né? Porque o celular é fininho, né? E a área é relativamente grande, né? Então, a bateria, ela também funciona mais ou menos como um capacitor. Ela é um armazenador de cargas, né? Você pode raciocinar na bateria com as placas sendo os eletrodos, né? Esse aqui seria o eletrodo lá, o positivo seria o cátodo, né? E o negativo seria o ânodo, né, da bateria, né? A bateria também é um dispositivo armazenador de carga. Ela é um dispositivo produtor, né, de tensão através das cargas que estão armazenadas nos seus eletrodos, entendeu? Então, você pode enxergar a bateria como um capacitor também, onde as placas positivas e negativas são os eletrodos, né? O ânodo e o cátodo e o ânodo. E aí você consegue uma capacidade de armazenamento de carga grande no celular por conta que a distância de separação entre as placas é bem pequena. E a área é relativamente grande, né? Se você comparar com um capacitorzinho que você pega aí cerâmico ou eletrolítico ou de tântalo ou de poliéster, a área é bem pequenininha, é uns negocinho pequenininho assim, sabe? Se você for comparar com a área do celular, a área do celular é bem maior. Você consegue a capacidade de armazenamento de carga da bateria do celular muito maior do que a capacidade de armazenamento desses capacitores pequenininhos que a gente usa nos circuitos eletrônicos por aí, entendeu? Por conta dessa fórmula aqui, né? Por isso que celulares maiores, né, você consegue uma capacidade de armazenamento de carga da bateria maior, por conta dessa fórmula geométrica aqui, né? Você consegue um celular com área maior e mais fino, você consegue uma capacidade de armazenamento de carga maior da bateria. O que precisa ser aperfeiçoado na tecnologia, né, é essa permissividade aqui, né? Isso aqui que tem que melhorar. Na segunda lei de Ohm também é a permissividade ou Não, lá é a resistividade elétrica. resistividade? Isso. É a característica física do material que faz com que um tenha mais resistência que o outro para as mesmas características geométricas. Então, você pegar, sei lá, um fio de 1 milímetro quadrado de área de seção transversal e comprimento 1 metro, só que você pegar um de alumínio e pegar um de cobre com essas mesmas características geométricas, eles vão ter resistências diferentes por conta dessa característica física que é a resistividade. Entendeu? E a mesma coisa vale, é análogo à capacitância, né? De um dispositivo também está associado ao tipo de material físico do meio lá que você tem no seu dispositivo capacitor. Então, essas formulinhas aqui, né, não são nada impossíveis de serem cobradas, tá? Não é nada absurdo. Bom, e aí a partir daquelas fórmulas, a gente consegue deduzir as fórmulas de associação série e associação paralela de capacitores. Bom, o que acontece? Se eu colocar dois capacitores em série, o que vai ocorrer? Eu vou ter uma determinada carga aqui mais Q, né? Vamos supor que aqui na minha bateria eu tenho mais 5 volts num polo e 0 volts no polo negativo, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Eu vou ter 0 volts de tensão aqui, né? E de potencial aqui e 5 volts de potencial nessa placa, né? Ou seja, a tensão do gerador vai ser igual à soma das tensões de cada um dos capacitores aqui. O que a gente usava lá para resistor vale aqui também, né? Dois capacitores em série, a soma das tensões deles é igual à tensão do gerador. A segunda lei de Kirchhoff, que é a lei da soma das tensões da malha, também é válida aqui para a associação de capacitores. O que muda aqui é como achar a DDP, né? A DDP, a gente usa aquela fórmula lá, né? Que a gente viu lá, análoga à primeira lei de Ohm. Ó, C igual a Q sobre U. Se eu isolar U nessa fórmula, eu vou ter U igual a Q sobre C. Só que, o que acontece? Quando os capacitores estão em série,
que acontece? A carga que você vai ter em cada uma das placas vai ser igual numericamente. Sabe por que isso? Como que eu sei que vai ser igual? Bom, se eu tiver aqui mais Q nessa placa, eu vou ter menos Q nessa placa. Mas para eu ter menos Q nessa placa, é porque essa placa forneceu Q. Então, essa placa ficou positiva mais Q. Se essa placa ficou positiva mais Q, essa outra placa tem que ficar negativa Q. Por quê? Porque, lembra que a gente falou, as cargas num capacitor, nas placas de um capacitor, elas têm que ter o mesmo valor numérico e sinais contrários. Então, em módulo, as cargas de todas as placas aqui vai ser Q, quando os capacitores estão em série. Então, a DDP em cada um deles vai ser Q dividido pela capacitância de cada um dos capacitores. E a DDP total do circuito, que é a E, que é a força eletromotriz do gerador, vai ser a carga de cada um dos capacitores dividido pela capacitância equivalente do circuito. Eu percebi que as associações de série paralelo dos capacitores, comparados aos resistores, são opostos. É uma analogia meio invertida, sim. É uma analogia invertida, sim, senhor. Então aqui a gente vai cortar os Qs, né, porque eles são iguais, né, e aí a gente chega na fórmula da associação série de capacitores, que é análoga à fórmula da associação paralelo dos resistores, né. E aí tem aquelas mesmas regrinhas, né, quando você tiver só dois capacitores em série, você vai usar essa fórmula aqui do produto dividido pela soma, ou se você tiver vários em série com a mesma capacitância, você vai usar aquela formulinha de atalho, igual a gente usa lá para resistência em paralelo. Você vai pegar o valor de uma das capacitâncias e dividir pela quantidade delas que está em série. Então, é bem análogo o que acontece com as resistências em paralelo. Então, o que é importante entender aqui, para conseguir deduzir essa fórmula, né, é entender que as placas aqui vão ter tudo carga Q, né, quando está em série. Por quê? Porque as placas têm que ter cargas de mesmo valor numérico e sinal contrário. Tá, mas como que eu ia saber que essa carga tem o mesmo valor numérico? Bom, para essa placa ter ficado positiva, é porque ela forneceu a mesma quantidade de cargas, numericamente falando, para essa placa aqui ficar negativa. Entendeu? Então, se essa aqui ficou positiva com mais 5Q, com mais 5 coulombs, então essa daqui vai ficar negativa com menos 5 coulombs. Porque essa aqui só ficou positiva porque ela perdeu 5 coulombs para essa placa aqui. Então, essa vai ficar com mais 5 coulombs e essa aqui com menos 5. O entendimento principal aqui, né, é essa parte de você entender que todos os capacitores aqui vão ter a mesma carga. E essa fórmula aqui das frações a gente usa quando a gente tem 3 ou mais capacitores com capacitâncias diferentes, né? Aí você usa essa fórmula com fração mesmo. Bom, associação em paralelo. Aqui o paralelo também define-se. Você viu que eu nem coloquei o conceito de série paralelo de novo, né? Porque o conceito é igual de resistência. Para dois capacitores estarem em paralelo, eles precisam compartilhar dos mesmos potenciais. Igual acontecia lá com os resistores, a mesma coisa. Então eu nem defini de novo o que é série paralelo, porque é a mesma coisa, entendeu? Bom, eu só fiz o quê? Eu deduzi a fórmula só, né? Da capacitância equivalente. Bom, quando está em paralelo, o que acontece? A carga total do circuito não vai ser mais a carga que estava nos capacitores, igual lá no circuito série, né? A carga total do circuito era a carga desses capacitores aqui, era a carga Q. Agora aqui não, no paralelo vai ser a carga do capacitor 1, que eu chamo de Q1, mais a carga do capacitor 2, que eu vou chamar de Q2. A soma dessas duas cargas vai dar a carga total do meu circuito. É como se fosse aqui uma corrente, né? Que nem a gente deduz lá no circuito de resistência em paralelo, né? A corrente total, ela se bifurca, né? E um para cá e dois para cá nos resistores em paralelo. Aqui é meio análogo, né? Só que em vez de ser corrente, é carga, né? Mas a carga também ela vai se dividir. A carga total do circuito, a carga total do seu gerador, ela vai se distribuir um pouco para esse capacitor e outro pouco para esse capacitor. Elas podem se distribuir igualmente? Podem, se os capacitores tiverem a mesma capacitância, aí a carga total aqui do gerador, vamos supor que seja, sei lá, 10 coulombs, aí vai ficar 5 coulombs para cada capacitor, se os dois tiverem a mesma capacitância. Do contrário, vão ser cargas diferentes, que somadas vão dar a carga total da bateria.
Bom, aí eu substituí de novo a fórmula aqui da análoga à primeira lei de Ohm, né? Só que agora eu isolo o Q na fórmula, o Q igual a capacitância vezes DDP. E aí eu substituo. No capacitor 1, a carga 1 vai ser a capacitância do capacitor 1 vezes a DDP em cima dele, mais a capacitância do capacitor 2 vezes a sua DDP. E a carga total é a capacitância equivalente do circuito vezes a tensão total do circuito, que é a tensão da força eletromotriz do gerador, produzida pelo gerador, pela minha bateria. Bom, só que como estão todos em paralelo, né? Todos os dispositivos estão em paralelo, então eles têm toda a mesma tensão do gerador aqui, né? Então o 1 e o 2 é igual a E, a força eletromotriz do gerador. Como eu tenho E em todos os termos da equação, eu posso cancelar, eu posso dividir todo mundo por E. E aí eu chego na fórmula da capacitância equivalente do circuito paralelo, que nada mais é do que a soma das capacitâncias de cada capacitor que está em paralelo. Então é uma fórmula análoga à resistência equivalente série, do circuito série de resistores, né? Então essa é a dedução. Certo? Dá para entender aí? Certo. Beleza. Bom, aí agora que eu bolei um exercício de associação mista, né, de capacitores. Outra coisa, a regra válida dos resistores, por exemplo, pode existir associação nada, que nem você disse, pode não existir nem para... Sim, também, mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Os tipos de associação é série, paralelo ou nada, até o ensino médio, né? Depois na faculdade você vai ver que tem associação estrela-triângulo, triângulo-estrela também. Mas até o momento vale paralelo, série ou nada também vale aqui para capacitor, igualzinho para resistor. Porque eu acho que a minha real dificuldade, e também das pessoas que estudam, é justamente você ver se estão em paralelo, estão em série. Por exemplo, o primeiro exemplo que você deu de capacitores. Não. De baixo. Tá. Esse aqui, que tem 2 farads, o capacitor 1, o capacitor 3, estão em série. Mas... Não estão em série. Ou não estão em série? Não estão. Estão em nada, o 1 e o 3. Ah, tá. Por quê? Porque a corrente entre eles bifurca, né? Se eu não tivesse esse ramo de circuito aqui, ó, aí tudo bem, o 1 e o 3 estariam em série. Mas a corrente aqui, ela se bifurca. Então, se tem uma Não, eu tô bifurcação... falando a C2 e a C3, não estão em série? Tá, C2 e C3 estão em série, tá, aí sim. Então, basta, para eu achar que em série, só basta você ver se a corrente é igual, Isso, não se a é? corrente que está passando por um é a mesma que está circulando pelo outro, sim. Tá bom. É mais fácil de ver. Agora, se eu tivesse uma bifurcação aqui no meio, uma bifurcação aqui, ó, para um outro dispositivo, aí já não estaria mais em série. Quando não tem bifurcação nenhuma entre os dois, eles vão estar em série, porque a corrente que vai sair de um é a mesma que vai entrar pelo outro. Então, aí Outra dificuldade onde achar, por exemplo, os terminais. Por exemplo, de C3. De C3, C3 é esse ponto. esse aqui e esse aqui. Esses são os terminais dele. É os traços que estão ligados nas placas. Tá, e no segundo exemplo, que aqui, à direita, aqui, segundo. Então, na verdade, não é, na verdade é o mesmo exemplo que eu estou simplificando, né? É isso, desenvolvido. Isso. Esse capacitor que está embaixo, Esse à aqui? direita, esse aqui. Tá. O ponto terminal seria esse e o outro terminal seria qual? Então, um terminal é esse aqui, que está Tá. ligado na perninha desse e na perninha desse. E outro terminal é esse daqui, né? Que está ligado aqui nessa placa do C1 e está ligado no positivo do gerador também. Ah, tá. Então eu vejo. Porque às vezes confunde do terminal, tá. Não sei se você entende, tá me entendendo, mas tá na direita desse capacitor e não lá em cima. Entendeu? Aqui. Sim. É tudo a mesma coisa isso aqui, né? O que importa Ok. para a gente é que é tudo o mesmo potencial, né?
Então, esses dois capacitores aqui, ó, estão em paralelo. Porque, ó, esse fio aqui, ó, esse terminal está ligado diretamente no outro terminal do outro capacitor. E o terminal de baixo também está ligado diretamente no outro terminal do capacitor. Então, esses dois aqui estão em paralelo. O C1 com esse C equivalente aqui estão em paralelo. Porque eu desenhei de propósito no paralelo não geométrico, né, para desmistificar a geometria aqui. Eu quero que identifique o paralelo elétrico, né, desmistifique o geométrico. Então, eu desenho aqui, né, o capacitor equivalente da série do C2 com C3, né? Aqui, acho que eu fiz, não, tá certo. 2 farads, 2 farads, então a fórmula é análoga do resistor em paralelo, então você tem que pegar e dividir por 2, né? Foi o que eu fiz aqui, C equivalente a 1 farad. Aí ficou esse cara aqui de 1 farad em paralelo com o C1, que é 1 farad também. Mas quando está em paralelo, a fórmula é análoga da série da resistência, né? Então é só somar. Aí eu somei aqui, 1 mais 1, 2. E o resultado do paralelo desses dois aqui vai ficar em série com esse C4 aqui, né? Porque a corrente que vai passar aqui pelo de 2 farad é a mesma que vai passar pelo C4. Então esses dois vão estar em série. Então aí aqui agora, para achar a capacitância equivalente, como eu tenho dois em série de mesmo valor, a fórmula é análoga à do resistor em paralelo, né? Então é só pegar o valor de um deles e dividir por 2, que é a quantidade deles que está em paralelo. Você vai ter a capacitância final de 1 farad, equivalente de 1 farad do circuito. Como esse capacitor equivalente ficou em paralelo com o gerador, então a DDP em cima do capacitor que você vai ter é 8 volts. Você fala, qual que é o funcionamento desse circuito aqui? Bom, se o capacitor estiver descarregado, ele vai carregar até atingir a tensão do gerador. É lógico que ele tem que ter a capacidade de ter essa tensão também, né? Porque você tem limitação, dependendo do tipo de capacitor, do valor de capacitância deles, tem uma determinada tensão máxima que você consegue chegar nele, né? Então, se você colocar um capacitor aqui de 4 volts em paralelo com 8 volts, ele vai carregar os 4 volts, entendeu? E se você for uma diferença muito grande de tensão máxima do capacitor para a tensão do gerador, você pode provocar alguma explosão também nesse capacitor, entendeu? Porque tem uma máxima capacidade de carga. Se você colocar uma DDP maior, você vai forçar na marra esse capacitor ser carregado mais do que ele poderia, mais do que ele aguentasse fisicamente. E aí você pode provocar danos também, entendeu? Então, ele tem que ter a capacidade de ter armazenamento de 8 ou mais, né, volts. Tá, mas se eu ligar um capacitor que tem capacidade de armazenamento de carga que chega a uma tensão de até, sei lá, 20 volts. Se eu ligar um gerador de 8 volts, vai carregar só até 8 volts. E vai cessar a corrente. Quando ele chegar na carga máxima, no máximo fornecimento de carga da bateria até atingir os 8 volts, você não vai ter mais, vai cessar o fluxo de elétrons aqui. Você vai ter corrente zero quando você chegar no máximo carregamento do capacitor. E aí você quer saber qual é essa carga? Você usa a fórmula que é análoga da primeira lei de Ohm. Aí pega aqui a capacitância equivalente e multiplica pela DDP que está em cima do capacitor equivalente. Você vai ter uma carga de 8 coulombs. Então esse circuito inicial aqui, ó, a carga total que está se dividindo entre todos os receptores, entre todos os capacitores, é 8 coulombs. E aí você vai voltando, né? Igual a gente fez lá no circuito de resistência, para você achar quais são todas as DDPs e cargas, né, de cada um dos capacitores aqui do nosso circuito original, circuito inicial. Então, se a gente for voltando, né, o que vai acontecer? Bom, aqui eu tenho dois capacitores de 2 farads. Se eu usar lá a fórmula da capacitância da análoga à primeira lei de Ohm em cada um deles, você consegue achar a DDP de cada um deles, né? Você fala, como que vai ser a carga? Bom, a carga, como eles estão em série, a carga é a mesma, né? A gente viu quando está em série, a carga é a mesma, né? Como eu tinha achado aqui a carga de 8 coulombs, né? Então, eu usei aqui, né? Aqui na fórmula da análoga à primeira lei de Ohm, né? A carga é de 8 coulombs, né? 8 sobre 2, 4 volts.
Aqui também vai ser 8 sobre 2, que vai dar os mesmos 4 volts. Ou, como os dois têm a mesma capacitância, né, você sabe que esses 8 volts vai se repartir igualmente entre os dois, né? 4 volts para cada um. Bom, aí, o que ocorre? Esse capacitor equivalente de 2 farads, ele veio do paralelo desses dois de 1 farad, né? Então, como ele veio do paralelo, a DDP em cada um desses daqui é a mesma DDP desse capacitor equivalente de 2 farads. Então, eu vou ter 4 volts aqui e 4 volts aqui. Sabendo a DDP e sabendo a capacitância, eu uso lá a fórmula análoga da primeira lei de Ohm, eu consigo achar a carga de cada um deles. 4 e 4. Como os capacitores tinham a mesma capacitância e a mesma tensão, então eu podia deduzir que esses 8 coulombs que estavam aqui iam se repartir igualmente entre os dois, sem precisar usar a fórmula análoga da primeira lei de Ohm. E aqui eu usei a fórmula também da primeira lei de Ohm. Por quê? Aqui eu já sabia que tinha 4 volts e 2 farads, né? Então eu consigo achar qual que é a carga aqui, usando a fórmula análoga da primeira lei de Ohm. Então, aí eu sei que aqui vai ter 8 coulombs também, né? Então vai fazer aqui Q igual a C vezes U e vai chegar em 8 coulombs para esse capacitor. E voltando aqui para o circuito inicial, eu sei que esse capacitorzinho equivalente aqui, ele veio da série desses dois. Bom, se ele veio da série, se esse cara aqui veio da série desses dois, então eu sei que a carga que está nesse cara aqui é a mesma carga que vai estar nesses dois aqui. Então, se aqui tinha 4 coulombs, eu sei que esse aqui vai ter 4 coulombs e aqui vai ter 4 coulombs também. É análogo ao que acontecia com o resistor, né? Quando um resistor vinha da série de 2 resistores, a corrente que passava pelo resistor equivalente era a mesma corrente que passava pelos 2 resistores que geraram esse resistor equivalente. Aqui, em vez de ser corrente, é com carga no capacitor, né? É análogo. Então, se eu tinha 4 coulombs aqui, nesse capacitor que é proveniente da série desses dois aqui, então eu sei que esses dois aqui vão ter a mesma carga que o nosso capacitor equivalente aqui. Então, eu sei que eu vou ter 4 coulombs aqui e 4 coulombs aqui. Bom, sabendo a carga e sabendo a capacitância, eu uso lá a fórmula análoga da primeira lei de Ohm e consigo achar os DDPs em cada um deles. Você faz lá a carga dividida pela capacitância, você vai ter a DDP de cada um deles. Esse capacitor aqui a gente já tinha achado, né? Esse capacitor aqui, ó. A gente já tinha achado a tensão e a carga em cima dele. Então conseguimos achar aqui todas as cargas e tensões, né? De cada um dos capacitores do circuito. Não existe uma fórmula para achar a corrente de carga de capacitor também, né? Igual a gente tem fórmula para corrente lá para resistores, né? Que é a primeira lei de Ohm, né? Até tem, mas no ensino médio a gente não costuma ensinar, é mais na faculdade que você vai ter. É uma fórmula exponencial, né? A corrente de carga de um capacitor, né? Ela tem essa fórmula assim. Isso se tiver um resistor associado em série com capacitor, tá? Então vai ser algo assim. Ela vai começar a máxima, né? E aí ela vai diminuindo, né? À medida que essa exponencial vai. Ah, não, peraí, tá errado. Essa aqui que eu tô colocando é para tensão, na verdade. Não tem esse 1 aqui. Ela é só isso aqui, ó. Ela, no instante t igual a 0, o capacitor funciona como um curto. Vai ter corrente máxima. Aí, à medida que vai passando o tempo, o capacitor ele vai se tornando cada vez mais um isolante, né? Cada vez mais um isolante. Até quando chegar na carga máxima, depois de um determinado tempo, aí essa corrente aqui, né? Esse cálculo aqui tende a 0, né? Depois de um certo tempo, que é o tempo de carga do capacitor, essa corrente vai tender a 0, né? Porque está multiplicando por algo que é menor do que 1, né? Então, esse cara aqui vai tender a 0, esse valor aqui da corrente no capacitor. Mas isso aqui não precisa se preocupar. Isso aqui eu nunca vi. Já vi cobrar, mas só na prova do ITA que eles cobram isso daqui, né? Tirando as provas militares, eu nunca
Nunca vi nenhum outro vestibular cobrar essa fórmula aqui, ó. Isso aqui é a corrente de carga no capacitor. Entendi, professor. Oi, A tensão no C4 não seria 8? peraí, tensão no C4. C4. Peraí. Aqui, peraí. Aqui eu falei que era 4 volts no C1, né? A gente tinha chegado à conclusão. Aqui, ó. Depois que você decompôs a É, figura aqui. aqui é 4 volts. Bom, se aqui é 4 volts, aqui é 4 volts também, né? C4 aqui é 4 volts também, ó. Aqui, né? Ó, eu tinha um total de 8, né? Mas os capacitores aqui são iguais. Então a tensão vai se dividir igualmente entre os dois, vai ser 4 volts. Não, eu tô falando a do meio. Do meio, esse Essa aqui. aqui, C4. Isso aqui. Ah, o Onde? C4 está aqui embaixo. Isso. Mas Então, aí eu acho que. Peraí. Nesse caso não seria. o C4 ele aparece até aqui, ó. Até aqui ele aparece. Tá. Só depois que ele se junta com esse capacitor equivalente, produzindo o capacitor equivalente final. Mas aqui, né, a capacitância dele é 2 farads. A carga que está em cada um dos capacitores aqui é 8 coulombs. Quando eles estão em série, a carga é a mesma. Se você usar Ah, a fórmula aqui do U igual a Q sobre C, né, você vai chegar nos 4 volts. Se você fizer a formulinha aqui, ó. para você encontrar as cargas de todos os capacitores, você primeiro achou a voltagem ou você já. Primeiro eu achei a carga, a capacitância equivalente do circuito e a carga total do circuito, que seria o análogo à corrente total lá no circuito com resistor. Eu achei a capacitância equivalente e a carga total. E aí depois eu vim voltando. Como esse capacitor aqui é oriundo da série desses dois, então eu sei que cada um desses capacitores tem a mesma carga que a carga total desse capacitor equivalente, que é os 8 coulombs que eu achei. Bom, tendo a carga e tendo a capacitância, eu uso a fórmula análoga à primeira lei de Ohm, eu consigo achar as DDPs de cada um deles. Entendeu? E aí eu vou voltando, entendeu? Vou voltando. Igual eu fiz lá com os resistores. Eu não me lembro, eu expliquei aquele, eu não sei agora, eu estou meio encafifado. Eu expliquei a volta de como achar as correntes e tensões dos resistores de um circuito assim de associação mista. Agora estou meio na dúvida se eu expliquei isso para você. Eu sem querer passei em branco. Você lembra se eu falei dessa volta com os resistores? Acho que não. Então vamos aproveitar e vamos voltar lá no circuito com resistor, aí depois eu reexplico aqui de novo. É porque eu tinha perguntado porque C4 é que nem um resistor. Tem um resistor aqui. Eu posso compartilhar a tela? Pode, pode. Deixa eu aqui interromper. Opções de compartilhamento, vários participantes. Bom, pode compartilhar. Tá, tem um. Peraí. Tem um resistor aqui. Peraí. Resistor. Certo. Pronto. Aí eu vou colocar um reto aqui.
Vai ficar bom o desenho, hein? Certo, aqui eu tenho 8. É isso que eu estou falando. Aqui não deveria ser 8 aqui? Não. Tá em paralelo com o gerador desse resistor? Não. Não, então não pode ter 8 volts. Vai ser menos. Então, por exemplo, eu tenho. Você trouxe um exemplo dos resistores estarem iguais? Pode ser, põe, sei lá, um de 4, isso, põe 4, 4 e põe 4 e põe 2 ohms aqui. Isso. Se você fizer o equivalente desses dois aqui, vai dar um de 2, né? E aí você vai ficar em série com outro de 2, aí a tensão de 8 volts vai se repartir igualmente entre os dois. Vai ficar 4 e 4. Não é isso? Isso, exatamente. Ou se eu colocasse 4 aqui, 4 aí. 22, Aí não ia se dividir igualmente, né? né? Se dividir. Então aqui seria. Sei lá, aí você tem que fazer achar a corrente total aí, que ia dar 8/6, né? Se você simplificar, vai dar 4, vai dar 1,33, né? A corrente. E aí, então, vai dar 5,2 volts aí no resistor de 4 ohms e 2,8 volts no resistor equivalente de 2 ohms e 2,8 volts em cada um dos resistores de 4 ohms. Aí você vai aplicar a lei de Ohm, né, em cada um deles. Vou aproveitar, né, pegar aquele circuito lá que eu acho que eu lembrei agora. Eu lembro que eu expliquei até a simplificação do circuito inteira. Chegar no resistor equivalente e achar a corrente total. Mas eu lembro que acho que depois eu não fiz a volta. Eu expliquei outro negócio e acabei esquecendo de explicar a volta. Que é isso aí que você está um pouco em dúvida. Eu posso explicar de novo aquele circuito misto lá que eu bolei lá, você vai entender melhor. Vamos aqui compartilhar. Ok. Então, vamos voltar E naqueles. essa equação que Oi. você colocou embaixo, E essa essa aqui é equação, a corrente de ela vai ser carga. cobrada Ela não vai ser cobrada. Eu expliquei só por curiosidade. Corrente de carga não no na capacitor. faculdade, falando, Ah, tá? na faculdade você vai ter isso daqui, né? Vai ter outras equações mais aprofundadas, né? Para corrente alternada, né? Essa aqui é para tensão contínua, né? Entendi. E como eles conseguiram desenvolver essa forma? Foi uma decomposição? Foi. Então, essa fórmula aí foi meio matemática. Eles Ah, tá. chegaram na equação diferencial do circuito e a solução da equação diferencial do circuito chegou nessa fórmula aí para a corrente, entendeu? Isso aí, como que os caras chegaram na equação diferencial do circuito? É lei de Kirchhoff e a lei das tensões empíricas do capacitor e do indutor, né? Por exemplo, a corrente no capacitor, a corrente genérica no capacitor qualquer, seja ele submetido a corrente contínua ou alternada, a fórmula é essa daqui, ó. É uma fórmula empírica essa daqui, que a gente utiliza junto com a lei de Kirchhoff para chegar na equação diferencial do circuito.
que significa essa fórmula aqui? Significa que a corrente do capacitor é proporcional à capacitância e é proporcional à taxa de variação da tensão em cima das suas placas com o passar do tempo. Esse D aqui que eu representei aqui, esse D de derivada. Derivada é uma operação matemática que você vai aprender também no primeiro ano da faculdade, em cálculo 1, que você vai ver a aplicação depois dentro das matérias da engenharia, né? Então, esse D de derivada na física tem o significado de taxa de variação instantânea. Então, à medida que a tensão de carga do capacitor vai aumentando, vai variando com o passar do tempo, é que você vai ter corrente. Quando você cessar essa variação de tensão, que é quando o capacitor estiver totalmente carregado, aí essa taxa de variação vai ser zero e a corrente de carga do capacitor vai ser zero também. Então, a partir dessas equações básicas de funcionamento dos dispositivos, aplicadas dentro das leis de Kirchhoff, né, que é a lei das malhas, a soma das tensões da malha é igual a zero, e a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó, usando essas equações do Kirchhoff, mais essas equações básicas dos dispositivos, você chega na equação diferencial do circuito. E a solução da equação diferencial do circuito vai ser, por exemplo, o valor da corrente de carga do capacitor, vai ser isso aqui, entendeu? Então, isso aqui chega-se nisso matematicamente, mas a partir de coisas empíricas, obtidas experimentalmente. Entendeu? Essa é uma fórmula mais básica, mais física de corrente sobre um capacitor. Essa aqui já é uma fórmula mais matemática. Mas tanto uma como outra são importantes, né, de se saber. A partir dessa, chega-se nessa. Bom, vamos ver aqui esse circuito de associação mista de resistores. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Exercício de associação mista. Então, eu tinha explicado, né? A primeira coisa que tinha que se fazer é achar a resistência equivalente, né? Tinha que identificar séries de paralelos para começar a simplificar o circuito, né? Então, a gente viu que esse cara aí estava em nada, né? Porque a corrente aqui bifurcava no meio entre eles, então não ia estar em série, nem em paralelo, porque tinha um gerador aqui no meio do caminho, então a outra perninha não ia estar ligada direto para ter o mesmo potencial. Só aqui que está ligado direto. Né? Então, esses dois aqui estão em nada. Aí a gente viu que esses dois aqui também estão em nada, e a gente viu que esses dois aqui também estão em nada. Então, a única coisa que a gente conseguiu identificar foi que esses dois aqui estavam em série, porque a corrente que passa aqui por esse é a mesma que vai estar passando por esse, porque aqui entre eles não teve nenhuma bifurcação no circuito. Então, a corrente que vai passar aqui pelos dois é a mesma, então eles estão em série. Então, eu fiz a série dos dois, substituí por um resistor de 4 ohms. Aí, esse cara aqui ficou em paralelo com esse de 4 ohms, por conta que as perninhas aqui de baixo e de cima estão ligadas direto, então estão compartilhando o mesmo potencial, então vão ter a mesma DDP, a mesma tensão. Bom, aí eu fiz o paralelo desses dois, dividindo por 2, né? Porque é a quantidade deles que está em paralelo e eles têm a mesma resistência, então é só dividir por 2. Por conta que eles estão em paralelo, né? E é só 2 que está em paralelo. Aí achei a resistência equivalente de 2. Essa resistência equivalente de 2 ficou em série com a resistência de 2 que já tinha lá desde o início do circuito. Por que ficou em série? Porque entre eles também não tem nenhuma corrente bifurcando, né? Não tem nenhum ramo de circuito que está bifurcando a corrente. Pode estar passando por um, é a mesma que está passando pelo outro. Então, faz a série deles dois, vai dar um resistor equivalente no final de 4 ohms. Esse resistor sempre fica em paralelo com o gerador, né? Então, ele vai ter a mesma DDP do gerador. Aí, se aplicar a primeira lei de Ohm dele, você vai achar a corrente total do circuito. 8 sobre 4 vai dar 2 amperes. E aí, você vai fazer a volta, né? Acho que a volta que eu esqueci de explicar. Bom, fazendo a volta, esse resistor de 2 ohms, quer dizer, desculpa, esse resistor de 4 ohms, ele é originário da série desses dois resistores de 2 ohms cada um. Se ele é originário da série desses dois, de 2 ohms, então a corrente que passa por esse cara aqui, por esse resistor equivalente de 4, é a mesma corrente que estava passando por esses dois resistores de 2 ohms. Então, se aqui era 2 amperes, a corrente total, aqui continua sendo 2 amperes também, a corrente está passando por esses dois resistores aqui. Bom, tendo a corrente, tendo a resistência, você aplica a primeira lei de Ohm, você consegue achar as DDPs em cada um deles. Faz lá R vezes I, você chega nas tensões de cada um deles. 4 volts. Ou você poderia pensar, bom, como os resistores são iguais, eles estão em série, então a DDP aqui de 8 volts ela vai se repartir igualmente entre os dois resistores, dando 4 volts para cada um. Era outro jeito de você raciocinar também.
Bom, voltando mais um pouquinho. Esse resistor de 2 ohms aqui, ó, esse cara aqui, ele é proveniente do paralelo desses dois resistores de 4 ohms aqui, ó. Bom, se ele é proveniente do paralelo desses dois resistores de 4 ohms, significa que a DDP que está em cima desse resistor equivalente é a mesma DDP desses dois resistores de 4. Tá? Por que que é a mesma? Bom, se ele veio do paralelo desses dois, então esse equivalente aqui, ele está ligado entre os mesmos dois potenciais que esses dois resistores de 4 ohms. Então, ele só pode ter a mesma DDP, quando ele é proveniente de um paralelo. Então, se aqui eu tinha 4 volts, então eu vou ter 4 volts em cada um desses resistores de 4 ohms também. Bom, tendo a DDP e tendo a resistência de cada um dos resistores, você aplica a primeira lei de Ohm em cada um deles, I igual a U sobre R, você chega nas correntes de cada um desses resistores aqui. Vai dar 1 ampere se você usar a primeira lei de Ohm. Beleza. Bom, estamos quase lá. Voltando agora para o circuito inicial, eu sei que esse resistor de 4 ohms ele é proveniente da série desses dois resistores de 2 ohms cada um. Bom, se esse cara veio da série desses dois, então significa que a corrente que estava passando por esses dois de 2 ohms aqui vai ser a mesma que vai passar por esse resistor de 4 ohms aqui. Então, se aqui passava 1 ampere, que eu tinha calculado, então aqui também vai passar 1 ampere em cada um desses dois resistores aqui. Bom, tendo a resistência, tendo a corrente, usa a primeira lei de Ohm, U igual a RI, faz 2 vezes 1, 2 volts. Usa aqui U igual a RI também, você vai chegar nos 2 volts aqui também. Então, eu acabei chegando em todas as correntes e tensões do circuito. Aqui eu já tinha achado aqui, né, que era essa mensagem aqui. Tinha achado 1 ampere aqui no resistor de 4 ohms, né? Então aqui eu esqueci de colocar, mas aqui é 1 ampere também, né? O I1 aqui é 1 ampere. Consegui achar todas as correntes e tensões do meu circuito. Deu para entender esse processo aí da volta? É importante esse processo da volta. Alô? Alô, alô? Deu. Deu? Porque o microfone estava mudo. Deu para entender então, né? Então, Deu. lembra que eu falei que ter que fazer os desenhos intermediários é obrigatório? É obrigatório para você conseguir fazer essa volta. Se você não tem os desenhos intermediários de cada passagem, você não consegue fazer essa volta. A não ser que você raciocine tudo de cabeça, todos esses desenhos, né? Que eu acho meio complicado. Entendeu? Então, esses desenhos intermediários, apesar de serem meio chatos de ficar fazendo, mas são necessários. Não tem jeito. Só assim você consegue chegar lá no circuito inicial e achar todas as correntes e tensões de cada um dos resistores faltantes, né? Bom, e foi a mesma coisa que eu fiz aqui para os capacitores, né? Foi exatamente a mesma coisa. Fiz aqui um circuitinho misto. Vi que só tinha esses dois em série, os outros estavam tudo em nada, né? Então, fiz a série desses dois. Aí, como eles estão em série, é análogo a do paralelo, né? Lá do resistor. Então, é só pegar o valor de um deles e dividir pela quantidade, né? Você vai chegar num capacitor equivalente aqui de 1 farad. Esse cara aqui vai ficar em paralelo com esse capacitor, por conta que eles estão compartilhando os mesmos potenciais, né? As perninhas estão ligadas direto umas nas outras, sem qualquer interrupção no meio do caminho. Então, eles estão em paralelo. Quando está em paralelo, é só somar as capacitâncias, né? Aí você substitui por um de 2 farads. 1 mais 1, 2. Esse de 2 farads equivalente dos dois de 4, desculpa, dos dois de 1 farad cada um, vai ficar em série com o C4 de 2 farads. Bom, se ficou em série, para achar o capacitor equivalente, é só usar a fórmula análoga da resistência equivalente. Como aqui os dois são iguais, é só pegar o valor de um deles e dividir pela quantidade deles, que no caso aqui é 2. Né? Então vai dar um capacitor equivalente no final de 1 farad, que vai ficar em paralelo com o gerador, que é 8 volts. Então ele vai ter a mesma DDP do gerador.
se você usar a fórmula lá análoga da primeira lei de Ohm para capacitância, você vai chegar na carga total do circuito, que é 8 coulombs. Então, Professor, eu tenho uma pergunta. No gráfico de receptor que você trouxe, o gráfico, gráfico de receptor, gráfico de quê que você falou? do receptor, Gráfico do receptor, é. do circuito. Você tinha mostrado no do gerador que existe a corrente de curto-circuito. Aí eu tenho duas perguntas. Tem Ah, tá. como o receptor entrar em curto-circuito? E a segunda pergunta, o curto-circuito você está relacionado no caso, a gerador somente com a corrente ou o sistema pode entrar em curto-circuito de outra forma? Então, quando o circuito está em curto-circuito, é aquele caso que a gente pega um fio e liga entre o positivo e o negativo do gerador. E aí, quando você faz isso, a, a corrente tende a valores elevados, porque a resistência de um fio é baixa, é na ordem de 0,01 ohm, mais ou menos, né? É uma resistência bem baixa. A corrente tende a valores elevados. Se usar a primeira lei de Ohm lá, você vai ver que a corrente vai tender a valores da ordem de milhares de volts. Então, o curto-circuito você obtém sempre ligando o positivo e negativo de um gerador. É assim que você obtém curto-circuito. Ou, isso quando você curto-circuita um gerador, né? Mas você pode curto-circuitar um resistor, né? Então, você vai ligar entre as duas perninhas de um resistor um fio. Então, quando você quer curto-circuitar um dispositivo, você vai ligar um fio entre essas duas perninhas desse dispositivo, entendeu? E aí a corrente vai passar integralmente por esse fio e não mais por aquele dispositivo. Isso que é um curto-circuito. Você fala, eu consigo curto-circuitar um receptor também? Consegue. É só você ligar um fio aqui, ó. Você ligar um fio aqui, você está curto-circuitando esse gerador aqui, esse receptor. Isso aqui acontece se você curto-circuitar o receptor. Se você curto-circuitar o receptor, não vai passar corrente mais nenhuma nele. A corrente dele vai ser zero. E aí a DDP em cima dele vai ser a força contra a eletromotriz só. Então a corrente de curto-circuito de um receptor, ela é zero, né? Porque a corrente vai passar pelo curto e não mais pelo receptor. Entendeu? É que você está raciocinando com o receptor como se fosse um gerador também, não é? O receptor ele é um receptor. Quando você curto-circuita ele, é como se está curto-circuitando que nem um resistor, entendeu? A corrente vai passar integralmente por aquele fio e não mais por aquele receptor. Aí a corrente nele vai ser zero, porque não vai passar mais nenhuma corrente nele. Diferentemente de curto-circuitar um gerador, né? Quando você curto-circuita um gerador, a corrente vai passar por aquele fio lá que está ligando e mais pelo gerador também, entendeu? Aí a corrente de curto-circuito, o que vai ser? Vai ser a DDP da força eletromotriz dividido pela resistência interna do gerador. Essa vai ser a corrente de curto-circuito do gerador. Quando você curto-circuita um receptor, o receptor ele não é um dispositivo gerador, né? A corrente vai passar integralmente pelo fio, né? Vai ser pelo fio e pelo gerador que vai passar. Se eu ligar um fio aqui curto-circuitando o receptor, a corrente vai passar pelo fio, não mais pelo receptor. O receptor não vai passar corrente nenhuma, entendeu? Igual, sei lá, vou pegar um outro circuito aqui. Por exemplo, aqui, ó. Eu curto-circuitei o resistor aqui, ó, que ele é um receptor. A corrente que vai passar pelo resistor vai ser zero. Por quê? Porque a corrente vai passar integralmente pelo fio. Esses dois resistores aqui vão ficar mortos. Eles são dispositivos receptores também. Mas quando eu curto-circuito eles, não passa mais corrente nenhuma deles, vai passar tudo pelo fio. Sabe, mas se esse resistor fosse um motor elétrico? Mesma coisa. Se eu curto-circuitasse um motor elétrico com esse fio, a corrente ia passar integralmente pelo fio, não ia passar mais corrente nenhuma pelo motor. Mas e se eu ligar? É que aqui está ligado o gerador, mas e se eu ligar o motor elétrico em paralelo com o fio? Não vai dar nada, porque o motor elétrico ele não é um gerador. Não vai passar corrente nenhuma, a corrente é zero. Se você pegar em casa um. É que eu não sei. Teu pai deve ter, não sei se. Teu pai é técnico eletrônico igual eu também, talvez ele tenha. Eu tenho até hoje minha caixinha de ferramenta do técnico, eu tenho os circuitinhos que eu montei na época, né? Eu tenho um monte de tralha de eletrônica, né? Eu tenho um motorzinho elétrico, né?
E se quiser fazer o teste, né, é só você ligar lá, os dois fios, encostar os dois fios do motorzinho elétrico, você vai ver que não vai dar nada. Por quê? Porque o motorzinho ele não é um dispositivo gerador. Apesar de ele produzir uma força eletromotriz autoinduzida nos seus terminais, mas ele só produz se você ligar um gerador nele, entendeu? Então, ele não é um gerador. Se você ligar as duas perninhas dele e encostar, não vai dar nada. Você vai ter corrente zero, você não vai ter nem corrente nenhuma, porque o receptor ele não é um gerador. Agora, se você colocar um circuito gerador, um receptor, um motor aqui, um curto aqui, a corrente vai passar toda pelo curto, entendeu? Então, a corrente de curto-circuito no receptor é zero. Por quê? Porque a corrente vai passar toda pelo fio que está curto-circuitando esse receptor. Agora, se você tiver só o gerador e um curto, aí a corrente vai passar por esse curto e pelo gerador. Aí a corrente de curto-circuito vai ser a DDP do gerador dividido pela resistência interna do fio, né? Então, se ligar um curto aqui, ó, vamos supor que eu ligue um curto aqui. Aí não vai passar nada de corrente aqui, né, no receptor, no seu motor elétrico aqui, e a corrente vai vir aqui, ó, vai passar direto por aqui, ó, vai ficar nesse círculo aqui, nesse círculo vicioso aqui. Aí a corrente de curto-circuito, se eu usar a primeira lei de Ohm, é só pegar a DDP aqui da força eletromotriz e dividir pela resistência interna, porque essa resistência interna ela vai funcionar como se fosse um resistor do circuito. Essa DDP aqui do gerador, essa força eletromotriz, vai recair integralmente sobre a resistência interna. Aí você usa a primeira lei de Ohm, faz E sobre R, você chega na corrente de curto-circuito, que está passando tanto pelo fio quanto pelo gerador. Agora, se você ligar só um fio no receptor, corrente zero. Por quê? Porque o receptor não é um dispositivo gerador capaz de produzir tensão e, consequentemente, corrente, entendeu? Não sei se consegui ser claro. Deu para entender? Alô? Conseguiu. Tá, então tá bom. Então eu vou voltar na explicação lá da associação mista do capacitor, porque eu estava explicando isso aqui, mas acho que você estava pensando nesse negócio aí, né? Então, vamos explicar de novo isso aqui, que você estava encafifado com aquilo lá ainda. Isso tudo seria interessante, né? Tudo que eu estou falando com palavras, né? Você vê na prática também, né? Numa experiência de laboratório, né? Aí a pessoa tem mais a sensação de que aquilo lá realmente está acontecendo, né? Como experimento de laboratório. Mas, infelizmente, nas escolas, a maioria não usa muito laboratório de física, né? Eu tive isso daí porque eu fiz técnica eletrônica, né? Então, eu tive laboratório 4 anos disso daí, né? Mas a escola de ensino médio normal, né? Algumas poucas têm laboratório de física, mas, sei lá, eles fazem pouco experimento, né? Poucas escolas fazem experimentos com essa parte aí da física, né? De eletricidade. Seria interessante vocês verem na prática, né? Que essas coisas realmente se concretizam se você fizer um experimento lá, montar o circuitinho e medir com um multímetro lá as tensões e correntes, você vai ver que está realmente acontecendo tudo isso aí. Bom, então, voltando aqui na nossa explicação, o que acontece? Então, aqui a gente tem que identificar, simplificar o circuito para achar o capacitor equivalente, igual a gente fez com os resistores, né? Então, aí a gente viu que esse cara aqui, o C1 e o C4 era nada, o C1 e o C3 era nada também, o C1 com o C2 também era nada, e a gente viu que só tinha a série do C2 com o C4 aqui, porque a corrente que passa por um é a mesma que está passando pelo outro. Então, a gente fez a série dos dois aqui, usando a fórmula análoga do resistor paralelo, né? Então, é só pegar o valor de um dos capacitores e dividir pela quantidade, por causa que eles são iguais, né? Então, dá um capacitor de 1 farad aqui, que eu coloquei. E esse capacitor de 1 farad, ele vai ficar em paralelo com o capacitor C1, por conta que, ó, as perninhas aqui, ó, estão ligadas direto umas nas outras, compartilhando os mesmos potenciais, depois vão ter a mesma tensão. Logo, eles estão em paralelo. Bom, se eles estão em paralelo, aí então eu faço o equivalente paralelo deles dois. Quando eles estão em paralelo, os dois capacitores, a fórmula é análoga da resistência em série. Então é só somar as capacitâncias dos dois, vai dar um capacitor equivalente aqui de 2 farads.
que vai ficar em série com esse capacitor inicial lá do circuito C4, que também tinha 2 farads. Bom, aí, para achar o capacitor equivalente, como esses dois estão em série, você usa a fórmula do paralelo dos resistores, que vai dar 1 farad. É só pegar o valor de um deles e dividir por 2, que é a quantidade deles que está em paralelo. Bom, aí se você quiser achar a carga total do circuito, que está recaindo dentro desse capacitor equivalente, você usa a fórmula da capacitância análoga da resistência da lei de Ohm, da primeira lei de Ohm. E aí você vai chegar no valor da carga. Você tem a capacitância do circuito, que você achou pelas fórmulas de associação série paralela, e multiplica pela tensão do gerador, que é a mesma do capacitor equivalente, porque os dois estão em paralelo, você chega na carga total do circuito, que é 8 coulombs. E aí agora você começa a voltar, igual eu expliquei lá na associação mista de resistores. Bom, esse capacitor de 1 farad, ele veio da série desses dois capacitores de 2 farads cada um. Bom, se ele veio da série, então a carga desse capacitor é a mesma carga que vai estar em cada um desses capacitores. Então a gente viu, né, que 2 capacitores em série têm a mesma carga. A explicação eu já dei lá na demonstração da fórmula da associação de série. Bom, então eu sei que eu vou ter 8 coulombs aqui e 8 coulombs aqui. Por quê? Porque esses dois produziram esse capacitor aqui que veio da série desses dois. Então, a carga desses dois vai ser a mesma carga do capacitor equivalente série desses dois aqui. Bom, sabendo a carga e sabendo a capacitância, eu uso a fórmula da lei análoga da lei de Ohm, eu consigo achar a DDP em cada um deles. 4 volts. A fórmula que eu usei aqui, né, foi U igual a Q sobre C, que é a fórmula da primeira lei de Ohm para a capacitância. Ou você poderia ter raciocinado também que, como os capacitores são iguais, eles estão em série, então a DDP vai se repartir igualmente, por conta que eles estão em série e tem o mesmo valor de capacitância. Então, essa DDP do gerador vai se repartir igualmente, 4 para cada um, 4 volts para cada um. Bom, voltando mais um pouquinho, o que vai acontecer aqui? Esse capacitor de 2 farads, ele é proveniente, originário, do paralelo desses dois capacitores de 1 farad. Como ele veio do paralelo desses dois, então a tensão desses dois é a mesma tensão desse cara aqui, que eu acabei de calcular aqui, 4 volts. Então eu sei que esse capacitor de 1 farad vai ter 4 volts e esse vai ser 4 volts também. Por quê? Porque esses dois estão ligados nos mesmos pontos que esse capacitor equivalente aqui, que eu achei a tensão, 4 volts. Bom, mas se eu sei a tensão e eu sei a capacitância de cada um deles, eu uso a fórmula da primeira lei de Ohm análoga na capacitância, eu consigo achar as cargas de cada um deles. Então, eu uso lá Q igual a C vezes U. Você vai chegar em 4 coulombs. Aqui também você usa Q igual a C vezes U. Você vai chegar em 4 coulombs. Ou, como você sabia que esses caras aqui estão em paralelo, e o capacitor originário desse paralelo é um capacitor que tinha carga de 8 coulombs, então você sabe que esses 8 coulombs vão se repartir igualmente entre esses dois capacitores, por conta que os dois estão em paralelo e têm a mesma capacitância. Então eu sei que esses 8 coulombs se repartem igualmente, aqui seria 4 para cada um. Ou usa a fórmula da primeira lei de Ohm análoga aqui para capacitor. Você chega também nos valores das cargas. Bom, e aí voltando para o circuito inicial, eu sei que esse capacitorzinho aqui é proveniente da série do C2 para o C3. Bom, se ele é proveniente da série desses dois, eu sei que a carga desse capacitor aqui é a mesma carga que vai estar nesses dois capacitores aqui. Então, era 4 coulombs que eu tinha achado aqui, né? Então, eu vou ter 4 coulombs aqui e 4 coulombs no C3 também. Tendo a carga e tendo a capacitância, eu consigo achar a DDP pela fórmula análoga da primeira lei de Ohm para capacitor. Então, eu achei aqui 2 volts e aqui 2 volts também, né? 4 dividido por 2, 2 volts. Bom, e aí com isso, eu consegui achar todas as DDPs e cargas de cada
capacitor. Se você somar todas as cargas, no final tem que dar os 8 coulombs que você tinha achado lá no final, né, da simplificação do circuito. Então, eu sei que eu tenho 4 aqui, eu tenho 4 aqui, mas aqui isso aqui não se soma, né? Isso aqui é como se fosse um dispositivo só com 4 coulombs, né? Isso aqui é uma carga só, né, de 4 coulombs. Aqui eu também tenho mais 4 coulombs. Aqui eu também tenho mais 4 coulombs, vai dar 8. E aqui eu tenho 8 também, né? Aí você fala, pô, mas 8 com 8, 16. Não. O resultado disso daqui, tudo, é 8. Mas isso aqui tudo vai estar em série com esse cara aqui. Então é como se fosse uma coisa só com 8. Entendeu? É como se fosse um capacitor gigante só com 8. Deu para entender essa volta aqui? Você viu que é bem parecida com a volta com a associação mista de resistores, né? É bem parecido. Deu. E você achou a carga e você já tinha dado. A minha dúvida só foi o seguinte: se você já tinha dado a carga antes ou se você achou a carga Não, com. a carga eu achei aqui no final, através da capacitância equivalente da tensão do gerador. Aqui no final que eu achei a carga. Entendeu? Aí depois eu vim voltando para achar as cargas intermediárias em cada um dos capacitores. Entendeu? Então, o que foi dado inicialmente só foi dado as capacitâncias de cada capacitor e a tensão do gerador. Isso que foi dado. Com isso, eu consigo achar depois todas as cargas e tensões de cada um dos resistores. Assim, não é difícil, mas requer uma certa prática. Você precisa treinar alguns exercícios para se familiarizar com a coisa, entendeu? Por mais que eu tenha falado aí com detalhes, tudo bonitinho e tal, mas você precisa sentar, pegar um circuito para fazer, pensar todo esse raciocínio que eu tive aí, que eu te expliquei, né? Você precisa ter, você por sua iniciativa, entendeu? Para você pegar o jeito da coisa de verdade mesmo. Porque eu acho que eu não sei se eu mandei a lista de capacitores, né? Depois eu vou dar uma conferida se eu te mandei mesmo, senão eu te mando também hoje já a lista de capacitores também. Então tá aí. Essa é a parte de capacitor. Bom, uma coisa, acho que vamos falar só de uma outra coisinha. Tinha faltado falar de eletrostática, esse tempinho aí resto que falta, que é a parte lá de superfície equipotencial. Deixa eu ver aqui se eu... Ah, não, superfície equipotencial, antes de falar disso, tem uma outra coisa para falar de eletrodinâmica que eu não falei, que é ponte de Wheatstone. Deixa eu dar uma selecionada nisso aqui. Eu vou copiar isso aqui lá para a eletrodinâmica. Ponte de Wilson é um circuito especial, aí, diferente, que a gente usa em aplicações dentro da medicina. Quando a gente quer captar sinais elétricos, sei lá, proveniente do nosso corpo, determinados sinais, a gente quer captar esses sinais, a gente usa esse circuito aqui, né? Então, o que é uma ponte, né? Eu tenho esses resistores ligados desse formato, né? Então, uma ponte de Wheatstone está em equilíbrio quando? Quando a DDP aqui entre os pontos A e B é zero. Quando essa DDP é zero entre esses dois pontos, existe uma fórmula que eu deduzi aqui embaixo, que é a seguinte: o produto das resistências aqui cruzado é igual. O R1 vezes o R4 é igual ao R2 vezes R3. Quando essa DDP entre os pontos A e B é zero. Entendeu?
Então, aqui eu deduzi aqui embaixo, né? Então, se a ponte estiver em equilíbrio, o que vai acontecer? Eu sei que o potencial de A é igual ao potencial de B, né? Então, se o potencial de A é igual ao potencial de B, então eu sei que a tensão V1 é igual à tensão V2, porque o potencial C é comum aqui para os dois, né? Então, é como se o R1 e o R2 estivessem em paralelo. V1 é igual a V2. E como o potencial de A é igual ao potencial de B e o potencial de D é comum para R3 e R4, então é como se o R3 e o R4 estivessem em paralelo. Então, eu sei que a DDP V3 é igual a DDP V4. Tá vendo aqui, ó? Igualei as duas. Aí eu usei a primeira lei de Ohm em cada um. Tá vendo? R vezes I. R vezes I. Aí eu isolei I1 aqui, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei esse I1 e substituí aqui nessa tensão aqui do V3, na outra equação aqui do paralelo de R3 com R4. Eu substituí essa corrente aqui e aqui. Vou até fazer aqui uma flechinha. Peguei essa corrente e joguei aqui. Ó. Aqui, ó, substituindo 1 em 2, temos. Aí a substituição está aqui, né? Aí vai cortar aqui 2. E aí eu peguei o R1, joguei para cá. E aí eu cheguei na fórmula do produto cruzado das resistências. R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Isso só acontece quando a DDP entre A e B é zero. Quando que isso vai acontecer? Quando a ponte estiver em equilíbrio. Então é um jeito de eu descobrir o valor de uma das resistências. Vamos supor que essa resistência aqui é uma resistência de um sensor de temperatura. Então, dependendo da temperatura que eu estiver, eu vou ter o produto cruzado das resistências. E aí eu consigo descobrir qual que é o valor dessa resistência, desse sensor, entendeu? Quando essa DDP entre os pontos A e B for zero, quando a ponte estiver em equilíbrio. Isso que é a ponte de Wheatstone, que é um tipo de circuito que às vezes eles cobram em prova também. É uma coisa meio simples até, né? Eu desenhei costumo desenhar desse jeito, né? Mas eu podia ter desenhado um quadrado aqui, sei lá, diferente aqui, entendeu? O que é importante é você saber identificar que tem dois resistores aqui meio que em série, né? E outro par aqui meio que em série também. E aí a ponte vai estar em equilíbrio quando a DDP entre esses dois nós aqui, entre os dois resistores, for zero. Aí você vai ter o produto cruzado das resistências como sendo uma igualdade. Então, isso que a gente usa muito, né, para circuito, para receber sinais biológicos, né, de sensores, eletrodos, né, de temperatura, eletrodos para medir sinal elétrico também, né, de cérebro, essas coisas, né. A gente usa muito isso aqui em aparelhos médicos hospitalares, né. A gente usa muito esse circuito aqui, né? Justamente por conta dessa propriedade aqui da ponte, né? Do equilíbrio, né? Então, dependendo de qual valor aqui ó, o sensor assuma como resistência, né? Assumindo que essa resistência de sensor é variável, de acordo com o que está acontecendo lá com o seu corpo, você vai poder ter o equilíbrio ou não dessa ponte, e aí você vai saber o que pode estar acontecendo ou não, né? Em virtude dessa consequência elétrica aqui da coisa, entendeu? Então, é um circuito assim que você tem que saber identificar, né? Dois parzinhos aqui em série de 4 resistores que podem estar em equilíbrio, a ponte pode estar em equilíbrio se a DDP entre A e B for zero, que é os pontos de nó aqui entre os dois resistores, né, de cada par. E aí, se isso estiver em equilíbrio, se essa DDP for zero, eu sei que o produto cruzado das resistências é igual. Entendeu? Então, é um circuito aí que você precisa saber isso. Identificar o circuito e saber que quando está em equilíbrio, ou seja, a DDP aqui entre os pontos A e B for zero, vale essa equação aqui. Entendeu? Então, está aqui tudo deduzido bonitinho, né? É isso. Então, acho que eletrodinâmica é isso que você precisa saber. Tudo isso que a gente viu, né? Agora, resolver um pouco daquelas listas lá, né? Pegar uma meia dúzia lá de cada lista e dar uma praticada aí para você se familiarizar, né? Para você se familiarizar, se você absorver melhor todos esses conceitos aí que a gente viu aqui,
é bastante detalhe, né? Então é só você pegando lá a mão na massa mesmo para sentir a coisa de verdade mesmo e absorver com qualidade o conhecimento, entendeu? E aí depois, se tiver dúvidas em alguns exercícios que você tentar fazer, aí você marca aí e a gente tira aí as dúvidas nas aulas subsequentes aí. Então, o que vai Entendi. faltar aí para a Duas gente? coisas. Vai faltar a gente ver ainda na semana que vem eletromagnetismo, né? Uhum. E energia, né? Que está meio que programado, né? E vamos ver se a gente consegue também Eu falar um tenho, pouquinho de geometria também, né? eu tenho duas coisas, duas perguntas. Sim. A primeira é em relação a capacitores. A gente resolveu as questões da URGS da prova de 2020 e 2016 Aham. e a gente viu que não tinha nenhuma questão. É Isso cai verdade. mais em universidades tipo FUVEST, Unicamp ou as militares, é isso? Então, É mais? FUVEST cai raramente também, viu? Ultimamente não tem caído, não, mas já caiu. Mais em segunda fase, assim, que eles pedem, prova dissertativa que eles pedem na FUVEST. Aí também é difícil, sei lá, é uma vez a cada 10 anos que eles pedem, entendeu? Agora, em provas militares costuma cair bastante. Prova Entendi. do E ITA, sobre as IME. listas, aí eu faço mesmo e posso trazer alguma. Você pode pegar de capacitor, pegar uma ou outra, assim, de capacitância equivalente, entendeu? Não tem muito também, assim, que, assim, é lógico, se quiser inventar moda, eles vão pedir, assim, capacitância equivalente ou aquela da fórmula geométrica lá, né, do epsilon, vezes a área dividido pela distância, né? É a aplicação daquelas formulinhas lá, no máximo, entendeu? Eles não vão pedir lá, carga intermediária do capacitor, né? Aquela fórmula que eu dei lá, aquela fórmula que impede a sua escola militar. Entendeu? Não precisa se preocupar com aquilo lá. Ok, Bom, então aí semana que vem a gente vê eletromagnetismo, energia e vamos ver se sobra um tempinho para a gente pegar um pouquinho de geometria. Se não der tempo, aí a gente pega na semana que vem um pouquinho da geometria e resolve as provas também. Aí a gente volta para a resolução das provas na outra semana. Tá ok? ok, Então eu vou ver se eu já te mandei a lista do capacitor. Se não te mandei, eu vou mandar. E eu te mando a gravação aqui da aula. Então, bom final de semana. Semana que vem a gente se vê. ok. Bom final de Abraço. semana. Tchau, tchau.